Fala galera, seja bem-vindo ao canal Safe Zone, eu sou o professor Machado e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passado simples na forma interrogativa. Se você já é inscrito no canal e já assistiu a aula do presente simples na forma interrogativa, essa aula vai ficar bem facinho para você. Agora, se você não assistiu, não se preocupe porque a forma que nós vamos passar para você vai também ficar bem tranquilo de entender. Preparado então? Vamos lá! Vamos lá então, galera. Vou começar aqui com o nosso título. Vou colocar aqui, então, Simple Past, que é o nosso passado simples. E vamos começar então com a nossa regra. Nós estamos hoje falando sobre a forma interrogativa, beleza? Em inglês, interrogative. Ou posso colocar o questions também aqui, tranquilo. E vamos primeiro para a nossa formulazinha Safe Zone, né? Que é o que vai garantir com que vocês usem com qualidade, de maneira segura, tá? Essa primeira etapa do passado simples. Então, nas formas interrogativas, você vai utilizar, primeiramente, vou colocar de preto aqui a fórmula, e primeiro você vai utilizar o auxiliar. E para quem não lembra, o auxiliar ele serve para mostrar o tempo da frase, tá legal? Depois nós vamos usar o sujeito, que é a pessoa que está aplicando a ação. Depois a ação em si, que é o verbo. E até aqui já tá ok, eu posso terminar minha frase tranquilamente, tá? Mas se eu quiser dar uma complementada, colocar mais detalhes, isso é muito bom para quem está estudando, porque ele vai aqui que você vai conseguir trabalhar um pouquinho mais de vocabulário e dar uma consistência, né? Dar mais corpo aí para sua frase, tranquilo? Então nós vamos colocar aqui o complemento. Lembrando que o complemento ele não é obrigatório nas frases, mas eu sempre recomendo. E aqui é interessante também eu comentar que você que está começando agora a tua jornada e tal, não exagere, tá? Eu recomendo o complemento até umas 3 palavras, tá? Então, quanto menos, melhor nessa fase inicial, tá legal? Depois que você já tiver mais vocabulário para poder complementar as suas frases, aí é legal você poder colocar um pouco mais. Mas até mesmo para eles, para quem é nativo, você pode perceber em filmes, né, em vídeos e tudo mais, que é bem difícil eles utilizarem mais do que 3 palavras, tá? Às vezes vai 4, dependendo da frase, mas o normal é colocar isso, tá? Então é legal você já condicionar o teu inglês, condicionar a sua mente mesmo, condicionar a trabalhar dessa maneira, que aí já vai começando a ficar mais rápido. E se você perceber que as suas informações aqui no complemento elas estão muito grandes, estão muito complemento, aí é melhor você cortar a sua frase e o que você está comentando aqui no complemento, você complementar em uma nova frase. Então, se você tem 2 informações aqui no complemento, coloca uma só, dá o ponto final, né, ou a vírgula, enfim, e começa um outro período utilizando a outra informação dentro de uma nova frase, entendeu? Então você fala como se, em vez de colocar uma ideia só em uma frase, coloca 2 ideias em 2 frases distintas, em vez de colocar as 2 ideias em uma frase só. Eu recomendo, tá? Bom, mas vamos lá então. Nós temos aqui então já a nossa formulazinha, legal? Vamos colocar aqui uma divisão entre elas para ficar mais simples, né? De você visualizar aí. E aí vamos colocar aqui um exemplo de frase. Lembrando que o auxiliar é um elemento que não existe na língua portuguesa. Então ele não vai, nós não vamos traduzir essa parte aqui do auxiliar porque não existe no português, só no inglês. Então vamos começar com um sujeito aqui. Nós vamos colocar você, vou fazer essa pergunta, né? Então, você foi para Santos. Vou colocar a cidade aqui onde eu nasci, litoral paulista, Santos. E o ponto de interrogação que não pode faltar, né? Então, você foi para Santos? Fiz essa pergunta para a pessoa. Então, primeiramente, eu posso fazer a minha tradução aqui, palavra por palavra? Pode, porque dá certinho, né? No português, o sujeito ele tá na coluna do sujeito, o verbo tá também nele, e o resto da frase, que é o complemento, tá na coluna. Então as colunas estão certinhas do português. E aí eu parto porque no inglês é assim também. Então o sujeito ele fica nessa posição, traduzo como you. O foi, nós vamos colocar aqui como verbo ir, tá legal? Então ir em inglês, porque nós não vamos conjugar. Lembrando que o inglês não tem conjugação verbal, tá bom? Quando eu coloco aqui foi, que é o passado do verbo ir, no inglês nós vamos procurar a forma ir, que é a forma base do verbo, tá legal? Que ele não tem um tempo verbal definido, né? Você, quando fala ir, não é nem no passado, nem no presente, nem no futuro, tá legal?
Então, no inglês, é essa forma que nós vamos buscar, que nesse caso o verbo ir é o go, tranquilo? Então, tá vendo que no inglês nós temos a ação ir. Ela não tem definido um tempo verbal no inglês. No português tem, porque eu peguei o verbo ir e conjuguei utilizando essa conjugação formando o foi, né? Que é o verbo ir no passado. Já no inglês, não. Nós temos apenas a forma ir do verbo, que é o go. Traduzimos o resto, que é o para, to, que é o verbo de direção. Cuidado para não colocar o for, tá? Porque não dá certo para direção. Se você está indo para algum lugar, no inglês você vai usar o to e não o for, tá legal? E aí o Santos, nada de traduzir nome de cidade, tá legal? Vai ficar Santos mesmo. Não vai me colocar um Santos aqui não, que não dá certo não, beleza? Beleza, então traduzimos aqui you go to Santos. Ah, cheguei lá pra pessoa falar you go to Santos, fiz essa frase. A pessoa ela vai entender? Não vai entender perfeitamente, tá? Por quê? Ela vai achar aqui, pô, vai ficar meio que assim, você ir para Santos? Falei, poxa, numa pergunta é assim que vai soar. E aí a pessoa vai ficar, poxa, e agora? A pessoa ela foi, ela vai ou ela irá, né? Como é que fica isso? Então ela vai ficar na dúvida. Por quê? Porque não está definido o tempo verbal, só a ação. Ela sabe que você, a pergunta é você vai, né? Você ir, né? Ela sabe que é esse deslocamento, mas ela não sabe o tempo verbal. Então, para isso que nós utilizamos o auxiliar, beleza? Então aqui é quem ele vai dar o tempo verbal do verbo. Então, nesse caso aqui, o tempo, o auxiliar que nós vamos utilizar, que representa o tempo passado, é o auxiliar did, tá? Então, aí no inglês eu coloquei did you go to Santos? Aí a pessoa ela vai entender. Por quê? Vamos pensar que é uma parceria, tá? Nós temos primeiramente aqui a ação e aqui o tempo verbal dela. É por isso que nós chamamos essa partícula aqui de auxiliar. Pela própria palavra, né? A nomenclatura dela eu já sei. Ela está auxiliando, ela está ajudando. Ela está ajudando quem? Ela está ajudando o verbo. Então é como se fosse uma parceria. O verbo go aqui, ele está indicando a ação, mas quem está indicando o tempo dela é o auxiliar. Deu para entender essa parceria? Por isso que é necessário as duas coisas na minha pergunta. Por isso que eu preciso dominar então e treinar bastante, né, com bastante frases até eu dominar bem essa ideia. Então existe uma lógica, tá? Não é apenas uma decoreba, é uma lógica. Por que que o português não precisa de um auxiliar? Porque o verbo faz as duas coisas. Ele mostra pra gente tanto a ação de ir como o tempo dela, por causa da conjugação verbal. Eu modifico o verbo, né, do ir para o foi, então eu já mostro que o verbo ir está no passado em uma palavra só. No inglês não, eu preciso de duas palavras, porque o go não existe uma conjugação verbal, ele não vai modificar para mostrar o passado na pergunta, nas frases interrogativas. Belezinha? Não é uma ideia difícil de se entender, né? É só usar essa lógica. O verbo mostra a ação e o auxiliar mostra o tempo verbal. Belezinha? Bom, isso serve para todo mundo, para qualquer pessoa, qualquer sujeito? Sim. Ah, professor, e essa dica vai para quem assistiu o vídeo aqui do canal. Então, se você não é inscrito também, já aproveita, se inscreve, deixa o seu like aí se você está curtindo a aula e aprendendo, né? Para dar essa moral pra gente, fazer o canal crescer. E também assista lá depois a aula do presente simples na interrogativa e todas as outras aulas do canal mesmo, que vai te ensinar bastante. Mas esse recado vai para quem já assistiu, tá chegando agora e já assistiu a aula do presente simples na interrogativa. E aí a pessoa provavelmente deve estar com dúvida. Professor, lá na aula do presente simples, havia uma diferença entre a terceira pessoa do singular, ele ou ela, e o resto. Porque lá, só para revisar, isso não é para confundir, tá legal? Se você tá chegando agora e não conhece a regra, fique tranquilo, só acompanha. Bom, nós temos assim, o auxiliar do tempo presente é o do, certo? Então nós temos o did, que mostra o passado, e o do, que mostra o presente. Mas no presente, quando a gente tem o sujeito ele ou ela, ou seja, terceira pessoa do singular, nós utilizamos a regra do S e acrescentamos aqui. Então vamos pensar assim, que esses dois auxiliares representam o tempo presente, tá legal? Uma para a terceira pessoa do singular, ele ou ela, e a outra para o resto. Então tem que ter, né, essa atenção na hora de utilizar o auxiliar no tempo presente. No passado, a coisa é mais simples, tá? Porque a gente vai usar o did para todo mundo, seja qual for o sujeito. Plural, singular, primeira, segunda, terceira pessoa. No plural, no singular, tanto faz. Nós vamos usar essa mesma fórmula e esse mesmo auxiliar para todos eles, tá legal? Então, para você que assistiu, fique tranquilo, porque agora você não precisa mais se preocupar com a terceira pessoa, tá legal? Vou até dar um outro exemplo aqui pra gente poder deixar mais claro e exemplificar realmente, né? Se eu colocar aqui, ó, did, vou colocar ela, did
she, vou colocar um outro verbo aqui. Ela, vou colocar o verbo comprar, tá? Vou colocar aqui uma saia, um vestido, melhor, dress. Então, olha lá, se eu tirar o did, vai ficar ela comprar um vestido, não tem tempo verbal. Eu sei que é comprar, mas não sei se é passado, presente ou futuro. Aí eu coloquei o did lá antes do sujeito, formei ela comprar no passado, ela comprou um vestido, beleza? O interessante é que quando você pega essa estrutura, já no comecinho da frase, né, antes do sujeito, você já percebe que a frase ela está no passado, porque já está demonstrando através do auxiliar, né? Pessoal, e por favor, né, para quem é estudante, eu pego às vezes muitos estudantes que esquecem, se atém tanto a regra, a fórmula, que acaba esquecendo do próprio ponto de interrogação, que é muito importante para quando você está escrevendo, tá? Se você está fazendo uma prova, esqueceu o ponto de interrogação, sua frase fica errada, tá legal? Não esqueça disso. Bem, então, fechamos aqui, né? Vou colocar até a tradução, porque tem gente que gosta bastante, né? De eu colocar a tradução. E vamos colocar aqui, ó. Colocar. E acabou ficando invertida a cor, né? Mas tudo bem. Ela. Então, o comprar aqui vai ficar comprou por causa do did lá, né? Vê que o did eu não traduzo ele, tá? É só indicação de tempo verbal. Comprou. E também não vai achar que buy é comprou, tá? O buy só tá traduzido como comprou porque eu tenho o did, beleza? Então ficou lá um vestido. Então ela comprou um vestido. Se eu troco esse auxiliar aqui, né, para um outro auxiliar que representa um outro tempo verbal, a frase muda o tempo verbal, né? O verbo muda aqui o seu tempo. Então, assim, se a gente pensar por esse prisma, né, a gente consegue perceber que o inglês ele é mais fácil do que o português nesse sentido. Você não precisa ficar mudando o verbo toda hora, assim como a gente faz com o português, né? Ah, eu comprei, tu comprastes, né? Ou comprou, você comprou, ele comprou, ela comprou, nós compramos. Então você muda todas as vezes o tempo, né? O verbo, né? Você modifica ele para mostrar tanto o tempo verbal no passado e para cada pessoa você muda o verbo junto. Já no inglês, não. No passado, na pergunta, se você tem o verbo já aqui, é apenas o verbo base, né? Ele comprar, e aí não precisa ficar mudando, né? Você tem o auxiliar, já era, tá? Para eles é o suficiente, não precisa modificar o verbo toda hora como no português. Então por isso que, Paulinho, o professor vai ensinar lá um americano o português. Ele tem muito mais dificuldade porque ele não vai só mudar, não tem um auxiliar aqui para ajudar ele, né? Ele vai ter que aprender várias formas do verbo para cada tempo verbal. Então é bem mais complicado. Nós já naturalmente aprendemos uma língua que é extremamente difícil. Então, para pegar uma dessa aqui, regra do inglês que é sempre bem mais simplificada, bem mais tranquilo pra gente, não é mesmo? Pelo menos eu acho que é assim. Agora, se você não concorda, coloca nos comentários aí, tá legal? Coloca aí a sua opinião, né, o seu argumento e tudo mais. Belezinha, galera? Então, assim, não tem segredo, tá? Lembrando que nós não estamos utilizando aqui o WH, que é, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta. Onde você foi? Com quem você foi? Né? Quando você comprou? Quando nós entrarmos aí nesse onde, quando, que, quem, qual, aí nós vamos utilizar uma formulazinha que nós vamos acrescentar a regra do WH aqui no começo, mas isso é para uma outra aula. Eu sugiro que vocês estudem, montem frases, né, com outros verbos, com outros complementos, com outros sujeitos, né? O auxiliar não, o auxiliar para o passado é só o did mesmo. E aí vão montando sem nada de o que, quando, onde, tá bom? Monte só dessa parte para lá. Pega o teu português e condicione a sua cabeça, né, sua mentalidade aí, né, o teu raciocínio em cima dessa estrutura. A tua frase ela vai ter que começar com o sujeito, depois o verbo, depois o complemento. Se a sua frase não começou com você, ele, ela, seu pai, sua mãe, o Roberto, entendeu? Então, aí, por exemplo, o que você, tá vendo? Não começou com o sujeito, começou com o que. Aí fuja dessa frase, tá? Procure frases dessa maneira, porque é o foco dessa aula e é o que eu quero que você exercite em casa. Combinado? Galera, então é isso. Eu espero que você tenha aprendido bastante com essa aula. É um conceito lógico, bem tranquilo, comparado ao português e até comparado ao presente simples. Então, se você conseguiu entender essa aula, pratique bastante usando outras palavras, usando outras frases, né? Cada colunazinha você pode ir trocando por outras palavras da mesma característica, né? Da mesma classificação. E aí você já vai pegando a manha de usar essa primeira parte do passado simples sem o WH, né? Sem o onde, quando, quem, tá legal? Então, se você também chegou até aqui e gostou dessa aula, não esqueça, deixa o seu like para ajudar a gente a crescer o canal. Também se inscreve se você não for inscrito e ative também o sininho para você continuar recebendo as próximas aulas. Combinado? Nos vemos então na próxima aula. Tchau, tchau!